e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos receber neste momento a pastora Fábio, que ela vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui na igreja, cuidando dessa transmissão. E glória a Deus pela sua vida que está aí na sua casa, ou no seu local de trabalho, ou dentro do seu carro, independente de onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida que está ouvindo neste momento, que está aí com o seu coração preparado para receber uma palavra do Senhor nessa noite. Amém? Antes de nós começarmos, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa oportunidade, por essa palavra que Ele tem para nós nessa noite. Pai maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar na Tua casa mais uma vez, porque podemos estar diante de Ti mais uma vez. E embora, Senhor Jesus, os irmãos não possam estar aqui conosco, Senhor, na igreja, num culto presencial, nós sabemos que estamos, ó Deus, diante da Tua presença, aonde quer que nós estejamos, Pai, seja aqui na igreja, seja em casa, seja em qualquer lugar. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque podemos estar diante de Ti, porque podemos estar ouvindo a Tua voz, porque podemos estar Te louvando, porque podemos Te adorar, ó Deus, Te glorificar, ó Pai, e bendizer o Teu nome, Pai. Nós Te louvamos pela palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós Te louvamos por este amor incondicional e infinito que se manifesta todos os dias de maneiras diferentes. Que nós possamos estar neste momento, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos bem abertos, com o nosso coração preparado, Deus, para ouvir aquilo que Tens para nós nessa noite, ó Pai. E que em cada palavra, Senhor, não seja o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, mas sim o Senhor falando a cada um de nós nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos ouvir a Tua palavra e sentir o Teu amor nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Enquanto eu estava meditando na palavra, naquilo que eu traria hoje, naquilo que eu estaria falando hoje, e eu orando, meditando, conversando com Deus, falando com Ele, eu ouvi Deus falar ao meu coração e Ele me fez uma pergunta que eu acho que eu nunca ouvi Deus me fazer. E Ele perguntou assim para mim: você está preparada para perder? Deus me perguntou: você está preparada para perder? E naquele mesmo momento eu pensei: perder o quê? Eu me questionei naquele momento: como assim, Deus, perder? Estou preparada para perder. Perder o quê? Né? E em tempos como estes de pandemia e de tudo mais, a gente já se assusta com uma pergunta dessa, né? Perder, a gente acha que vai perder pessoas, perder coisas, perder o quê? Deus me perguntou: você está preparada para perder? E eu disse: Deus, perder o quê? E refletindo, sobre essa pergunta que Deus fez para mim naquele momento, eu comecei a me lembrar, de alguns momentos da minha vida em que eu sofri perdas, Eu me lembrei que quando eu era ainda adolescente, eu perdi, uma oportunidade de fazer uma faculdade federal. Eu me lembrei que a minha primeira gestação, antes do Davi, eu perdi um bebê, Comecei a me lembrar de coisas na minha vida que eu perdi, Pessoas importantes, próximas a mim, que já faleceram, pessoas que eram importantes na minha vida. Também já perdi coisas supérfluas, como dinheiro, documentos. Inclusive, eu perdi minha carteira nos últimos dias, tive que registrar um BO, estou correndo atrás dos documentos, tudo de novo. E Deus, falando comigo, Ele me fez essa pergunta: você está preparada para perder? E eu comecei a pensar, em coisas que eu perdi.
E você talvez aí na sua casa, nesse momento, esteja pensando ou esteja lembrando em coisas que você também já perdeu. De repente esteja passando aí na sua cabeça um filme, né? Suas memórias. Coisas que você também já perdeu, né? E de repente quando você escuta essa pergunta, né, e você ouve as coisas que eu te falei, você também começa a refletir sobre coisas que você já perdeu. Um emprego, um familiar, coisas que todos nós estamos sujeitos a perder. Né, até inclusive no grupo da igreja, essa semana foi uma semana de muitas perdas. Muitas pessoas vieram a falecer e nós, né, estivemos ali em oração, né, por essas famílias que perderam entes queridos, pessoas importantes, né? Isso tudo é realmente muito triste. A gente sabe que realmente é muito triste, né? Porque ninguém quer perder. Ninguém quer perder nada e nem ninguém, né? Eu vou falar aqui sobre nós, de nós cristãos, mas isso se aplica, isso vale para todos, né? Mas nós cristãos, nós estamos, vamos dizer assim, de certa forma, mal acostumados, né? Ou pensamos muitas vezes de maneira errada. Às vezes nós achamos, porque nós somos cristãos, ou porque Cristo venceu, nós temos direito a tudo e nunca mais perderemos nada, né? Muitas vezes nós temos esse pensamento, né? E, infelizmente, existem algumas igrejas que pregam isso, que tem essa doutrina, né? Que se você vier para Cristo, vai ser só vitória. Vai ser tudo lindo, vai ser tudo rosas, tudo flores, vai ser só paz, só portas abertas. Você nunca mais vai perder nada, sua vida vai ser show. E a gente sabe que isso não é verdade. Não é 100% verdade. De fato, né, ao nós nos tornarmos seguidores de Cristo, muda muita coisa na nossa vida. A vitória de Cristo na cruz sobre a morte e sobre o pecado, ela verdadeiramente nos abre muitas portas. E também nos dá acesso a muitas coisas que só são possíveis através de Cristo. Mas isso não significa que eu não terei perdas. Não é verdade? Aí você pode pensar assim, mas como assim? A Bíblia nos fala, a Bíblia é muito clara quando ela diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Não é verdade? E daí você está aí falando sobre perda? Sim. A palavra de Deus, ela possui paradoxos, que para quem não crê pode parecer confuso, ou até mesmo soar como uma contradição. Mas é isso mesmo. Se você não olha com os olhos espirituais, vai parecer loucura. Vai parecer loucura. E a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Ele usa aquelas coisas que não são para confundir as que são. Então é isso mesmo. Muitas vezes Deus vai dizer uma coisa que para outros vai parecer outra. Você precisa olhar com os olhos espirituais. Amém? Então, quando Deus me fez essa pergunta, você está preparada para perder? Eu preciso olhar com os olhos espirituais. Amém? E pensando nisso tudo, na pergunta que Deus me fez, neste paradoxo entre perder e ganhar, Deus me levou até a passagem. Eu quero que você abra comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 até o 28. Amém? A palavra nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É claro, irmãos, quero deixar uma coisa clara aqui, né? É claro que ao longo da nossa vida nós vamos ter outros tipos de perdas, né? E nem sempre nós vamos estar preparadas para elas, né? Existem perdas que acontecem de forma inesperada, nos pegam de surpresa e muitas vezes nos abalam muito. E isso é compreensível, né? Jesus, quando ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele fez ainda outras coisas que ele precisava fazer e foi até onde estava Lázaro, foi até Lázaro. E quando ele chegou, Lázaro já tinha falecido, Lázaro já tinha morrido. E Jesus chorou, ele se entristeceu com aquela perda. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, que nós não vamos nos abalar, que nós não vamos nos entristecer com essas perdas. Mas não é sobre esse tipo de perda que eu quero falar nessa noite. Amém? A perda que eu quero falar com você nessa noite não é algo que vai te pegar de surpresa. Não é algo que você vai descobrir de repente. É algo que já foi revelado, declarado, explicado pelo próprio Jesus. E você encontra isso, sobre essa perda, em várias vezes, em vários momentos nos evangelhos. Você vê Jesus, você encontra Jesus falando sobre essa perda. E quando se fala em perda, né? Quando se fala em perda, nos remete, nos lembra, nos leva a um pensamento de prejuízo. Quando você pensa assim, que eu vou perder alguma coisa, parece que eu vou ficar no prejuízo. Se você pegar um dicionário qualquer tipo de dicionário, se você entrar no Google, seja o que for, e pesquisar lá o que significa perda, você vai encontrar alguns resultados como esses aqui, ó. Deixar de possuir algo, fracassar, ser derrotado, desperdiçar, utilizar algo erradamente, passar a possuir menos do que tinha anteriormente, deixar para trás, arruinar, deixar de aproveitar ou desfrutar de algo, perder benefícios. Então, quando a gente pensa em perder, parece que nós vamos ficar no prejuízo. Parece que nós vamos ficar para trás, parece que nós vamos ser prejudicados, né? E então, de repente, alguém que pega essa mensagem no meio, né? Ou alguém que não tem um entendimento do que Jesus estava querendo dizer naquele momento, com essas palavras, né? Ele pode pensar que seguir a Jesus vai lhe trazer prejuízos. Ou que ao seguir Jesus, ele vai ficar no prejuízo. A sua vida não vai fazer sentido, né? Ele vai ficar para trás, ou algo nesse sentido. Mas não foi isso que Jesus quis dizer, muito pelo contrário, né? Mas então, você pode estar perguntando, tá, mas então o que foi que Jesus quis dizer com essas palavras? Jesus estava dizendo que para ser seus discípulos, nós precisamos estar preparados para perder. Para seguir a Cristo, muitas vezes nós teremos que abrir mão de algumas coisas. Seguir Jesus exige de nós esforço e renúncia. Se você estiver aí com alguém do seu lado, olhe para esta pessoa e diga assim: seguir a Jesus exige de nós esforço e renúncia. Amém? Seguir Jesus exige esforço e exige renúncia. Jesus exige de nós lealdade. E aquele que quiser ser seu discípulo, seu seguidor, precisa entender que isso vai requerer um compromisso total da sua parte, sem distração ou sem acomodação. Para você viver e para você fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que abrir mão de outras coisas.
E isso é o Senhor que vai te revelar. Não sou eu que vou dizer para você do que você vai ter que abrir mão. Não sou eu que vou dizer para você o que é que você vai perder. Isso é o Senhor que vai te revelar. A Rebeca pregou uns dias atrás aqui sobre qual é o preço para seguir Jesus, né? Se os irmãos ouviram essa mensagem, vocês vão lembrar. Se você não ouviu, depois que acabar o culto, corre lá no nosso canal no YouTube e pesquisa essa mensagem, né? Quanto custa seguir a Jesus? E como ela mesma falou, para algumas pessoas, seguir a Jesus custa tudo. Custa tudo que elas têm, né? Para ela e o Léo, por exemplo, custou tudo. Né? Deixar emprego, deixar a família, deixar um bom salário, deixar a casa, largar tudo para fazer a vontade de Deus. Para algumas pessoas vai custar tudo. Mas não sou eu que vou dizer para você o que você vai ter que deixar para trás ou o que você vai ter que perder para fazer a vontade dele. Há uns dias atrás aqui eu também preguei que primeiro amor nos remete, nos leva, nos conduz ao trabalho. Né? Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, quando nós entendemos quem Ele é, nós queremos trabalhar para Ele. Né? O nosso pastor Paulo sempre fala que a salvação é de graça, mas custa caro. Né? O que tudo isso tem a ver? Né? Quer dizer que seguir a Jesus exige esforço e exige renúncia. Amém? Vai existir momentos na sua vida que Deus vai requerer algo de você e Ele vai exigir uma determinada renúncia. E assim como Ele me perguntou, enquanto eu meditava, enquanto eu orava, enquanto eu perguntava e questionava Deus sobre que palavra eu traria, eu pergunto para você nessa noite: você está preparado para perder? Em alguns momentos Deus vai te pedir algo. Você está disposto a entregar? Eu não sei o que vai ser. E não sou eu que vou te dizer. Pode ser dinheiro, pode ser o seu tempo, pode ser os seus bens, pode ser os seus dons, pode ser sua família, pode ser seus sonhos, pode ser sua vida. Eu não sei. Mas eu te pergunto, você está preparado para perder? Deus me fez essa pergunta e Ele nos faz essa pergunta nesta noite. E Ele nos diz, na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser. Você não é obrigado. Mas se você quiser, você vai precisar renunciar. Se você escolher segui-lo, em alguns momentos, você vai precisar perder. Mas ele continua dizendo: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la por amor de mim, vai achá-la. Amém? Seguir Jesus muitas vezes vai te fazer abrir mão de coisas. E para o mundo pode parecer loucura. Alguém pode olhar para a Rebeca e para o Léo, tão novinhos, e dizer assim: onde já se viu abandonar emprego, a casa, a família, um salário bom, amigos, para viver da obra? E eu estou usando o exemplo deles porque é um exemplo que todos aqui nós conhecemos. Mas quantas pessoas já fizeram esse tipo de renúncia, né? Estão loucos, estão novos, podiam estar curtindo a vida, aproveitando a vida. Abriram mão de tudo e estão perdendo de curtir, de aproveitar. Mas Deus diz: ainda que você perca a sua vida aqui, por amor a mim, você a achará. Quando nós lemos em outras passagens, né, Jesus fala em outras passagens também. Ele repete isso várias vezes para os seus discípulos. Nessa passagem, nesse trecho que nós lemos ali, é o próprio Jesus conversando, né, falando com os seus discípulos. No começo
do versículo 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos. Ele estava conversando com os seus discípulos. E em outras passagens nós encontramos Jesus falando essa mesma passagem com algumas palavras diferentes, e em outros evangelhos você também vai encontrar esses versículos, essas passagens, essas palavras, elas se repetem, né? Então você vai ler em outras oportunidades, em outros momentos, em outras situações, Jesus orientando os seus discípulos e ensinando eles e falando para eles, em ocasiões diferentes, o quanto custaria segui-lo, né? Jesus, o mestre, estava ensinando os seus discípulos quanto custaria segui-lo, né? Dar a sua vida, perder a sua vida, poderia ser entendido, né, como abrindo mão de viver aqui de qualquer maneira, ou curtindo a vida, como as pessoas gostam de falar, mas também podia ser entendido de forma literal, né? Perder a vida de forma literal, porque verdadeiramente, né, os discípulos de Jesus, os 12, né, eles verdadeiramente foram mortos por seguir a Jesus. Então, o Senhor nos fala nessa noite. E Ele nos pergunta nesta noite: você está preparado para perder? Jesus, Ele requer exclusividade de nós. Entenda nessa noite, em nome de Jesus, que seguir Jesus exige de nós uma lealdade para com Ele maior do que para qualquer outra pessoa. Você precisa ser fiel ao Senhor mais do que fiel a qualquer outra pessoa. O nosso amor ao Senhor precisa estar acima do amor de qualquer outra pessoa. Ele exige de nós exclusividade. Ele diz em uma outra passagem, né, no Evangelho também eu não anotei, mas ele também fala que qualquer um que ame mais a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus filhos, ou os seus pais, ou qualquer outra pessoa, se você amar outra pessoa mais do que a ele, você não é digno dele. E então aqui nós vemos o maior mandamento, né? Amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Amém? Que nada seja mais importante para você do que o Senhor. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nada seja mais importante para você do que o Senhor, do que seguir a Ele, do que ser seu discípulo. Jó, quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo o que ele tinha. E a mulher dele olhou para ele e disse: então amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse: não, Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jó entendia no seu coração. A primeira vez que eu li o livro de Jó inteiro, eu ainda era bem adolescente, eu me lembro que a gente estava indo para o congresso de missões, eu, o pastor, e a Rebeca dentro do carro, e eu conversando, né, falando sobre o livro de Jó, a primeira vez que eu li ele inteiro. E enquanto eu li aquele livro, eu ficava assim, falei, meu Deus, como é que Deus não fulminou Jó com todas as coisas que ele falava? Porque você vai lendo o livro de Jó e você fica assim, meu Deus, né? Se fosse nós ouvindo aquelas coisas que Jó falava, mas Deus conseguia entender, né, a tristeza, né, do coração de Jó, né? Mas mesmo Jó sofrendo tudo o que ele sofreu, ele nunca esqueceu quem Deus era e quem ele era, né? E ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Tudo veio dele, tudo voltou para ele. Glória a Deus por isso. Amém? Compreenda que seguir Jesus significa submeter os seus próprios interesses em favor dos de Deus. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Muitas vezes você vai ter que submeter a sua vontade. Muitas vezes você vai ter que submeter os seus sonhos. Muitas vezes você vai ter que submeter aquilo que você quer, aquilo que é do seu interesse, para que o interesse de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus prevaleça. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Amém?
Reconheça e antecipe que o discipulado e o compromisso com Jesus podem até resultar em rejeição. Algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas vão até te abandonar, te virar as costas, porque você decidiu assumir um compromisso, porque você decidiu amar a Deus mais do que a qualquer outra coisa, porque você decidiu abrir mão, porque você decidiu perder coisas, mas não perder a presença de Deus. Então, algumas pessoas elas não vão entender. Mas você precisa estar preparado para perder. Saiba com certeza que todo o verdadeiro discípulo precisa aceitar a sua cruz. Nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, nós temos uma cruz para carregar. Nós precisamos entender que, como discípulos de Jesus, existe um preço a pagar. O pastor sempre fala, eu já falei isso aqui antes e vou repetir, a salvação é de graça, mas custa caro, porque existe um preço que precisa ser pago. E muitas vezes este preço é o preço da renúncia, é o preço da perda, é o preço de abrir mão. Existe um preço a ser pago. E se você quiser seguir Jesus, você terá que pagar. Reconheça que Jesus chama seus discípulos para irem até as pessoas de todas as nações e ensiná-las a conhecê-lo e a viver para ele. Existe um ide. E esse ide não é só para os missionários. Esse ide não é só para os pastores. Esse ide não é só para líderes, não é só para aquele que tem um cargo. Este ide é para todo aquele que deseja ser discípulo de Jesus. Existe um ide. Existe um ide para mim e para você. Amém? Ensine aos outros que Cristo deve ser o centro de toda a sua vida. Ensine, fale e mostre, através da sua vida, que Cristo é o centro. E lembre-se que todo o seu esforço valerá a pena. Amém? Mateus 16, 26. Jesus nos diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Paulo nos diz lá em Filipenses, eu quero que você, se estiver com a sua Bíblia por aí, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 7 até o 9. Eu quero que, enquanto nós lemos este versículo, você tenha em mente que todo o seu esforço valerá a pena. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, abrir mão de coisas, muitas vezes até da sua própria vida, vai valer a pena. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém? Paulo não estava dizendo que a sua vida não valia nada, que a sua vida era como esterco, que não tinha valor nenhum. Mas para ele, nada tinha mais valor do que fazer a vontade de Deus. Para ele, nada era mais importante do que se perder e ser achado nele. Ele diz ali: eu quero ser achado nele. Então eu considero tudo como perda. Não me importa o que eu vou perder. Eu abro mão de qualquer coisa
para ser achado nele. Paulo estava dizendo, eu estou preparado para perder. Se Jesus fizesse a pergunta que ele me fez hoje, Paulo diria, eu estou preparado. E Deus nos pergunta nesta noite, para você que quer ser um seguidor de Jesus, para você que quer ser um discípulo de Jesus, você está preparado para perder? Essa é a pergunta que eu quero que fique ressoando no seu coração nessa noite. Depois de tudo que você ouviu, eu compartilho com você a pergunta que o próprio Senhor Jesus fez ao meu coração. E Ele perguntou para mim, e eu pergunto para você nessa noite. Ele nos pergunta nessa noite. Você está preparado para perder? Feche os seus olhos neste momento. Aleluia. Pai, feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor nesta noite. Nós vamos falar com Ele neste momento. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor incondicional, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem dito a cada um de nós, pela Tua palavra, Senhor, que dia após dia fala ao nosso coração. Nós somos tão gratos, Senhor, por este amor que nós não merecemos, por esta dívida, como a Camila falou aqui no começo, que nós jamais teríamos condições de pagar. Ou nós poderíamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, o que o Senhor viu em nós para nos amar tanto assim. E nessa noite, ó Pai, entendendo, Senhor Jesus, o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho por cada um de nós, nós queremos responder a esta pergunta, Pai, que o Senhor nos faz. Você está preparado para perder? Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Você está pronto para carregar a sua cruz? Oh, Senhor, nós queremos nessa noite, ó Pai, dizer sim. Que a nossa vida seja uma declaração, que não sejam apenas palavras, que não sejam apenas, Senhor Jesus, palavras jogadas ao vento, coisas da boca para fora, mas que este verdadeiramente seja o desejo do nosso coração. Que nós possamos dizer isso com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Sim, Pai. Sim, nós queremos te seguir. Sim, Senhor, nós queremos ser verdadeiramente seus discípulos. Sim, Jesus, em nome de Jesus, Pai maravilhoso. Aleluia, Pai, aleluia. Amém? Eu quero dizer para você que para mim é difícil muitas vezes trazer uma palavra como essa. Como eu falei, eu estava orando no começo, né? Quando eu falei no começo, eu estava orando, meditando sobre qual palavra eu traria, e Deus me falou, me fez essa pergunta e depois revelou ao meu coração tudo aquilo que Ele queria que eu falasse. E eu fiz igual Jó. Eu lutei com Deus. Eu disse, Deus, mas essa palavra muitas vezes é uma palavra dura. E para quem prega vai entender o que eu estou falando, que o fato de você estar aqui trazendo a palavra já é difícil. Trazer uma palavra muitas vezes dura assim, mais difícil ainda, né? Nós temos ouvido palavras duras. A Rebeca até comentou domingo aqui, quando ela estava pregando, que a pastora disse que ia ficar uns dias de folga por causa das palavras, né, que têm sido ministradas, e alguém pode pensar que a gente está, né, de acordo para cada um vir aqui dar uma cajadada na cabeça dos irmãos, dar nos dedos, e dar, né? Não, né? E eu orei, eu falei, Deus, mas hoje é mensagem de esperança. Era para ser uma mensagem mais alegre, uma mensagem para dizer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tudo vai se resolver, né? E Deus disse, não, é isso aí mesmo que eu quero que você fale, né? E eu falei, Deus, mas não tem outra palavra, não é uma outra coisa. E Deus disse assim para mim. Deus disse exatamente assim para mim. Ele falou assim, eu sou Pai.
vocês são meus filhos. E ele disse, você é mãe, você tem 2 filhos. Eu tenho o Davi com 4 anos e eu tenho a Manu com 1 ano e 3 meses. E Deus, eu estou percebendo que Deus me deu filhos para me dar exemplo do que Deus pensa ou do que Deus sente quando olha para nós. E Deus me disse assim, quando você tem um compromisso, quando você tem algum lugar para ir e os seus filhos estão dormindo, o que você faz? Né? Meu marido está lá atrás, depois se você quiser perguntar para ele, confirmar com ele, como que eu acordo os meus filhos? Eu entro no quarto deles, eu abro a porta e já vou abrindo as cortinas, já vou falando bom dia, né? E a Manu é pequenininha, então qualquer barulho ou qualquer luz, ela já acorda. O Davi, como é maiorzinho, é mais preguiçoso, é mais difícil de acordar. Então tem que acender a luz, ou tem que abrir as cortinas, tem que falar, tem que tirar as cobertas, tem que às vezes dar uma chacoalhada, né? E Deus falou assim para mim, eu sou o pai, vocês são meus filhos. Muitas vezes nós somos como a Manu, que na primeira palavra já acorda. E muitas vezes nós somos como o Davi, que precisa ser chacoalhado, que precisa de um pouco mais de insistência para despertar, para se posicionar, para se preparar, para ir aonde precisa ir. Que nesta noite você tenha esse entendimento, que se Jesus ainda está falando conosco com essas palavras, é porque Ele ainda está esperando alguém acordar. Porque ainda existe alguém que está dormindo. Talvez você seja como a Manu, que na primeira palavra, no primeiro chamado, já se levantou e já se posicionou. Ou talvez você seja como o Davi, que ainda está precisando de um chacoalhão para acordar. Amém? Mas isso não significa que Deus não nos ame, muito pelo contrário. Ele continua esperando você levantar, você se posicionar e estar preparado. Amém? E que você nessa noite possa responder a essa pergunta. Eu estou preparado, Senhor, para te seguir. Eu estou preparado para o que for. Amém? Glória a Deus.